O paradoxo do teletransporte. Bore. Cara, esse tema aqui é muito legal. Já pensei várias vezes sobre esse tema. Sim, você é doido. Sim, eu sou doido. Você é maluco. Muitas vezes eu penso em coisas aleatórias. Às vezes, num sábado qualquer... Ai, às vezes me dá um ódio. Eu tô lendo meu livrinho aqui de boa, sabe? Assim, ó, eu fico lendo de boas. Aí ele chega. Eu pensei num negócio. Uhum. E se no universo... Aí ele começa. Pá, 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 e eu só querendo ler aqui, tá ligado? Sim, eu faço isso mesmo, do nada, tá ligado? Eu fico, amor, pelo amor de Deus, pode parar. É difícil, Dá pra parar? Tô tentando ler meu livro. é difícil. Vamos Mas lá. o Silva é desse tipo de pessoa, ele é. O paradoxo do teletransporte, play. Bora ver. Se eu pudesse escolher qualquer coisa, e eu digo qualquer coisa mesmo, pra estar aqui na minha casa, nesse exato momento, eu não escolheria uma máquina de teletransporte. Mas eu não vou mentir, essa escolha não seria fácil. Imaginem as possibilidades que o teletransporte abre. Eu poderia visitar qualquer lugar do mundo sem me preocupar com o preço da viagem e sem me preocupar de ficar tempo demais a ponto de começar a ficar entediado. Não só isso, você entra escondido. Sim, verdade. Você não pagaria... Nunca nem vão saber que você tá lá, entendeu? Você não pagaria mais, tipo assim, cinema. Shows. Não é? Sim, exatamente. Caraca. Exatamente. É uma vantagem. Não, mas tá falando, tipo, não precisa passar pela alfândega os negócios pra Nada. entrar no coisa. Não. Você só já tá lá. Você já tá ali. Já tá lá, já chega lá, tá ligado? Tá ligado? Ah, passaporte. Pra que passaporte, meu filho? Se o guarda for te prender, você vai pra Horas no cadeia, avião, sumiu. Jamais. Gostei Assim, disso daqui. Tem aquele... Cara, tem um filme antigo que eu não lembro se é bom ou ruim. Comentem aí quem lembra. Jumpers. Que os caras têm uns poderes de fazer Eu exatamente lembro desse isso. filme. Cara, eu sempre achei a habilidade de teletransporte do Noturno muito, muito massa. Muito massa. Só que o do Noturno tinha um problema. Que era, se ele não soubesse pra onde ele vai, ele poderia teletransportar errado e parar, tipo, no meio de uma parede. Sim. E aí ele vai de base. Já aconteceu comigo no Minecraft. Sim. Foi triste. Aconteceu. Eu coloquei e queria guardar um cavalo zumbi que eu tinha achado no Minecraft. Raro, evento raro. Uhum. Queria colocar ele dentro da casa. Só que aí, sem querer, eu fechei a porta. No meio dele. Ele ficou no meio da porta. Aconteceu. Mudando. E morreu. E foi de base. Aconteceu. Foi triste. Porque eu simplesmente posso ativar meu teletransporte e voltar pra casa. Eu também poderia visitar outros planetas, ou dependendo das limitações do meu teletransporte, quem sabe até diferentes sistemas solares. Aí não, eu não iria. Aí já é demais. Não, porque... Não tem oxigênio? Não tem oxigênio. O que eu vou fazer lá? Não Em tem Marte nada tem também. ar, né? Em Marte tem ar, só que Mas é não tem rarefeito, nada né? pra fazer lá. Não tem nada. Não tem nada. Tipo, só se você fosse o Fazer Dr. o quê? Não, aí eu teria que Só ter... se você fosse cientista maluco. Não, só se eu fosse muito forte, tipo o Dr. Manhattan, que não preciso nem respirar, tá ligado? Aí beleza. O Dr. Manhattan vai lá Aí pra talvez Marte, compensaria, né? Verdade. né? Não é não? Eu poderia ser o primeiro ser humano da história a descobrir e fazer contato com formas de vida alienígenas. Mas isso tudo tem um porém. Uma máquina de teletransporte provavelmente mataria você no primeiro uso. Ah, com Vamos certeza. começar com a Bacana, primeira acho questão em justo. aberto desse vídeo. Com certeza. Porque, tipo assim, ó, uma máquina de teletransporte, tecnicamente, ela teria que te desintegrar. E reentregar. 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 Te entrega em outro lugar. Como fala? Reentregar. Não é? Desentrega e reentrega. Não é desintegra, é desintegra. Desentrega e reentrega. Tá certo! Reentrega. Reentrega. Não. Tá certo! Enfim, desintegrar, reentrega. Enfim, foda-se, vamos lá. O que é uma máquina de teletransporte? Eu sei que Reintegrar essa pergunta isso. parece meio óbvia. Não, você tá falando reentrega. É reintegra. Deu pra entender. Vamos lá. A gente só tá em 1 minuto de vídeo. É uma máquina de teletransporte? Eu sei que essa pergunta parece meio óbvia, mas levando em conta que eu vou entrar em uma máquina estranha e vou misteriosamente sair em algum outro lugar sem fazer a viagem, eu realmente gostaria de saber no que eu tô me metendo antes de usar essa máquina. Para os propósitos desse vídeo, nós vamos definir o teletransporte da seguinte maneira: um dispositivo capaz de enviar matéria de um lugar inicial até um destino final. Eu gosto dessa Aí definição. tem um rolê, né? Se você foi desintegrado aqui e apareceu aqui, será que esse daqui é você? Será? Porque ela é simples o suficiente para não invocar nenhum conceito complexo,
ao mesmo tempo em que ela é uma definição complexa o suficiente para não deixar brechas nem lacunas que vão fazer a explicação demorar uma eternidade. Então vamos começar. Eu entro nessa máquina e seleciono meu destino. Eu ligo a máquina e eu acabo de criar um paradoxo filosófico. E um dos grandes, por sinal. Não existe nenhuma lei da física que permita clonagem de matéria. Muito pelo contrário, as leis da física são proibitivas nesse sentido. Então, se eu quiser criar um teletransporte a Veio um eureka aqui em mim. Cara, nenhuma lei da física... O que ele falou aqui? leis da física são proibitivas nesse sentido. Então, proibitivas. Muito pelo contrário, as leis e um dos grandes, por sinal. Não existe nenhuma lei da física que permita clonagem de matéria. Muito pelo contrário, as leis da física... Cara, então, beleza. Nenhuma lei da física permite a clonagem da matéria. Mas e se o teletransporte fosse, tipo assim, transporte de matéria em velocidade superior à da luz? Aí você vai falar, mas não tem como ser superior à da luz. Aí eu já te falei, ele fez um vídeo já falando que se a matéria nasce acima da velocidade da luz, teoricamente, isso daria pra existir, tá ligado? Mas imagina se fosse um bagulho assim, hipoteticamente, imagina que dê pra fazer. Aí, não seria um teletransporte, seria tipo uma velocidade em velocidade da luz, só que seria um teletransporte, porque você estaria instantaneamente parando em outro lugar, entendeu? Tipo, piu. Ah, sim, Deu pra entender? entendi. Tipo assim, ó, Entendi. você não tá clonando, você tá se É um locomovendo. trem-bala, De- só que rápido. Muito rápido. Muito rápido. Você piscou, chegou É. em outro lugar. Não, vê... Assim, não dá certo, eu sei, mas... Finge que dá certo. Aqui também não dá certo o que ele tá falando, né? Tipo, ninguém criou uma máquina de teletransporte, mas imagina que se fosse isso. Ô, legal, né? Não seria legal? Mas eu acho que a pessoa se Física são- estressaria, né? Não, mas e se desse? Né? Se E desse, se desse? né? Se desse. E se desse? Aí é tipo um teletransporte, não é não? proibitivas nesse sentido. Então, se eu quiser criar um teletransporte, Minato, a única exato. maneira que ele pode Minato. funcionar é Esse nível. escaneando o objeto na entrada, destruindo ele e replicando as exatas mesmas condições no destino. É. Mas espera, isso significa literalmente matar a pessoa Matar, que entra no é. teletransporte e criar uma cópia idêntica no destino. Esse problema, na verdade, não é nada novo. Isso é um problema muito antigo de filosofia e identidade, conhecido como o barco de Teseu. Pô, mas aí o Alisson mandou o papo, né? Se seu corpo for reintegrado em outro lugar, a reintegração tiraria as doenças, tipo a miopia? Cara, é verdade. Se você teria o poder de reintegrar uma pessoa inteira, você poderia, tipo, tirar qualquer doença dela. Mas aí tem a questão também, tipo, desintegrou o cérebro. Ela vai voltar com memória? É, isso é muito complexo. Entendeu? É, porque, tipo, uma coisa... É verdade, porque uma coisa é voltar à matéria. Só que a matéria pode ser um corpo desligado. Sim. Como você liga o cérebro, né? Depois que ele já tá desligado? Não tem como, né? Até onde a gente sabe, não tem como ligar, né? Dá um choque. Só que esse choque aí, vai? É doideira, né? Existem infinitas maneiras de descrever esse paradoxo. Uma delas é a seguinte: um porto possui um barco de madeira ancorado. Na região desse sim. porto, tempestades vão são tirar Pra quem... É o Visão. barco, né? É o Visão. Pra quem não viu, lá é o Visão da WandaVision. frequentes. Então, sempre que uma nova tempestade acontece, uma tábua do barco é quebrada. Quando a tempestade passa, um funcionário do porto vai até o barco e troca essa tábua por uma nova. Uhum. Anos e anos se passam, tempestades e tempestades destroem o barco pouco a pouco, enquanto o funcionário sempre continua a consertar as tábuas que foram quebradas. Até que chega um dia em que o barco que estava ancorado teve todas as suas tábuas trocadas por tábuas novas. A pergunta que esse paradoxo levanta é: mesmo após ter todas as tábuas trocadas, o barco continua o mesmo ou não? Não. E se a relação entre esse problema e o teletransporte não ficou clara? O que vocês acham? Que vocês acham? O mesmo? Eu tenho uma opinião sobre isso aqui. Se quiserem, eu Vocês falo. continuam o mesmo? Eu tenho uma opinião sobre isso aqui. Eu acho que não. Assim, ó. O nome dele pode continuar o mesmo. É. O barco de Teseu. Ele vai continuar sendo o barco do Teseu, não vai? Vai. Só que ele é o mesmo barco? Não. Sabe por quê? Você que tá aí, você é um barco de Teseu. Agora eu vou filosofar. Vai, fala. Posso? Você é um Suas barco de Teseu. células estão morrendo e nasceram novas. Você é o... Tipo assim, ó. Você já viu coisas... Tipo assim, imagina que você vê uma foto de 5 anos atrás. Você sente vergonha às vezes de você. Fala, mano, não acredito que eu era assim. Por que você sente vergonha de você? Porque aquele eu não é mais você de hoje.
você continua com o mesmo nome. Mas você não é mais você. Você mudou. Cada dia você muda. Até que, às vezes, você fica até irreconhecível pra você mesmo. Caraca, eu não lembrava que eu falava isso. Eu não lembrava que eu pensava isso. Eu não lembrava que eu gostava disso. Você vai sofrendo um update. Então, assim, o nome é o mesmo. Agora, você é o mesmo você sempre? Não. Você permanece o mesmo indivíduo, né? Você como é? Tal Sim. qual o barco Só que você... ficou a mesma estrutura. Você ali, o capô é igual. Vai mudando uma coisa ou outra, você vai envelhecendo, igual o barco. O seu nome, igual ao do barco. O barco do Teseu, aquele ali é o quê? É o barco do Teseu. E 10 anos depois, aquele barco ali é o qual? O barco do Teseu. O nome é o mesmo, você também. Só que quem você é mudou. O barco, quem ele era, mudou. Então, ele não permanece o mesmo, mas ele é o mesmo. Que loucura. Cara, aqui vem a parte 2. Doideira, Após esse sim. tempo todo trocando as tábuas do barco, o funcionário foi cuidadoso o suficiente de guardar as tábuas originais. Pouco a pouco ele colocou cada uma delas na sua posição, Sim. até que finalmente, quando a última tábua foi Ele fez um barco que não funcionava, porque se essas tábuas foram substituídas Sim. é porque tava tudo quebrado, Sim, né? exatamente. Ele fez um barco que afundaria, Afunda. né? Ele conseguiu criar um que barco já não consegue perfeito mais. que afunda, né? Porque ele está todo furado, lascado, ferrado. Devia ter deixado na terra. A vela tá Só aí de furada, decoração. né? Tudo tá cagado aqui. Não funciona mais. Esse barco não funciona, esse daqui funciona. trocada, ele conseguiu remontar o barco original. Aham. Agora nós temos 2 barcos. Sim, Só que qual que é o original? Sim. Os 2 agora são os barcos originais ou nós só podemos escolher um deles para ser o barco original? O teletransporte é a versão moderna do problema do barco de Teseu. No lugar do barco, nós é que somos o objeto de estudo. Se eu sou destruído na entrada e uma cópia minha é feita no destino, essa cópia ainda sou eu ou ela seria apenas uma cópia que não possui a mesma identidade, emoções, sentimentos, memórias e ambições que a original? Olha, corpos sementes ficam no destino. Recebem, tipo um avatar, você tá falando. Tipo, primeiro, não é que, então... não é um teletransporte automático aqui que ele falou. Primeiro há uma cópia sua que é feita. Milhões de quilômetros de distância. E depois você passa... Depois você faz o upload da sua mente, de um lugar para outro. Via internet de fibra. Mas aí seu corpo vai de base aqui, Aí uai. depois desmaterializa o seu corpo aqui. Mas aí você poderia deixar 2 corpos e só ficar mudando coisa, né? Só ficar dando upload de um lado pro Mas outro. um corpo novo não é você, uai. O corpo novo não é você, mano. Vai que o corpo novo Não, tem doença. e se dá que um tu errinho? tinha. E se dá um errinho na transmissão do... Ou não tem doença. Aí muda. E se dá um errinho na Entendeu? transmissão ali, né? Deu pra entender? Perdeu ali um bit. Pô, Exatamente. eu fui fazer download de 30 GB do meu Google Drive. Daria pra fazer sim, só que aí você estaria colocando sua memória, sua consciência No outro num corpo que não é o seu corpo. Difícil isso daqui. E esse é o corpo de verdade, o corpo que você nasceu. Uhum. Entendeu? Seria isso, né? No caso lá do Avatar, continua sendo ele? Continua sendo a consciência dele, né? A consciência só, o corpo não. A consciência só. É porque isso é verdade. A partir do momento que o cara se tornou um Na'vi, ele não é mais um humano, né? Ele virou um Não Na'vi. é, ele virou um Na'vi. Ele virou um Na'vi, real. Tipo assim, ele virou um Na'vi. Porque até, ele aprendeu a usar o bagulho lá Wi-Fi, USB lá que eles têm. É. Caraca, o pessoal fala mal de Avatar, só que eu gosto de Avatar. Vocês gostam de Avatar? Piuí sempre fala mal do Avatar ali, eles não gostam, né? Mas eu gosto pra caramba, velho. Aí eu gosto de Avatar. Eu acho Gosto um filme muito. bem legal mesmo, de verdade. Tanto um quanto dois, eu acho filmes, assim, bons. Nota 8 ali, nota 7, 8, tá ligado? Bom mesmo. O grande problema é conseguir responder uma pergunta ainda mais fundamental. O que sou eu? O que faz de mim eu mesmo? De um ponto de vista puramente físico, eu posso argumentar que eu sou uma coleção de átomos. Carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e praticamente quase todo o resto da tabela periódica. Se nós estivermos falando estritamente de ingredientes, esses são os meus. Então, seguindo Full metal, né? Coloca ali 2 pitadas de sal, coloca ali um pouquinho de ferro, taca ali um pouquinho, né? Full Metal Alchemist, quem já assistiu sabe. essa lógica, seria justo afirmar que se eu simplesmente copiar átomo por átomo e der um jeito de colocar todos eles nas posições corretas,
eu faria um outro Pedro, que pensa igual a mim, sente igual a mim e experiencia a realidade da mesma maneira que eu. Mas existe uma questão. Diferente do barco, eu tenho consciência. E nós ainda não sabemos qual é a origem dessa consciência. Eu posso pensar e eu tenho noção da minha própria existência. Eu me conheço como indivíduo e eu posso tomar decisões baseadas em todas as minhas experiências construídas nos meus longos 23 anos de vida. Novo? Será que apenas copiando átomo Eu que tenho por 18, átomo, sei. ligação molecular por ligação molecular, eu criaria o mesmo Pedro com a mesma identidade? Essa é uma pergunta difícil e infelizmente ainda sem resposta. Mas isso não significa que nós não podemos criar uma belíssima discussão em torno dessa pergunta simples. Entrar em teletransporte eliminaria o Pedro inicial. Essa é a única certeza que nós temos. Então agora a discussão toda se volta para se o Pedro que chega no destino é o mesmo Pedro que foi destruído. Um bom argumento que nós podemos utilizar... Outra ideia. Ai, meu Deus, vai, fala. Ou, só se o teletransporte não fosse desse tipo. E se a gente achasse um jeito de criar um mini buraco de minhoca que a gente encurta o espaço entre o ponto A e o ponto B? Igual no Interestelar. Então, teoricamente, não seria... Você não precisaria desfazer os seus átomos e refazer os seus átomos. É literalmente uma passagem que você entraria no ponto A e você sairia no ponto B. Uhum. Então não tem... Não é? Ou aí é bom. Tipo um portal. Seria tipo um portal mesmo. Sacou? Tipo... Vamos lá. Tentar clarificar isso Pode tudo ser, pode ser. é o conceito de continuidade. Vamos supor que o cérebro humano seja o órgão humano que armazena todas as nossas informações que nos dão as nossas características principais. Quem nós somos, de onde vivemos, ou mais fundamentalmente, qual que é a nossa identidade. E eu preciso chamar a atenção de todo mundo porque essa afirmação que eu acabei de fazer é bastante incerta e, quem sabe, imprecisa. Basicamente, eu estou dizendo que o cérebro é o órgão humano que armazena tudo que nós conhecemos como nós mesmos. E isso não é nem um pouco estabelecido cientificamente. Isso quer dizer que se eu pegasse o meu cérebro e transportasse ele para outro corpo, eu continuaria sendo eu mesmo, apesar de... Não. Porque já se foi provado que, tipo assim, existem, por exemplo, bactérias no estômago que podem interferir no humor de uma pessoa. Tá ligado? Em como pode causar depressão até. Então, assim, isso interfere, o seu corpo interfere quimicamente no seu cérebro. Então, se você fizer uma troca de corpo, não necessariamente é você do jeito que você é. É porque, tipo, Coisas mudam, tá ligado? o nosso corpo, É obviamente, interligado, né? ele influencia muito nas experiências da nossa vida, Exatamente. uai, entendeu? É. Tipo, aparência tudo, Uhum. entendeu? Ai, vai que você é uma pessoa que tem alguma deficiência. Isso interfere. Isso interfere no Em quem você é, né? em quem você é. Sim. Tipo, na sua vivência e como você vê o mundo. Uhum. É. Entendeu? Não Então, seria acho você. que tudo faz parte. É. Todo, tipo, Foi o que falaram. tudo Memória é um muscular, grande conjunto, tá ligado? Porque imagina, tipo, aí você é uma pessoa que, sei lá, tem um problema no estômago. Toca violão. Toca violão. Aqui, ó. É isso também, tipo, tudo define, entendeu? Tudo define. Porque tudo vai é a junção de tudo que É você, né? é você e influencia nas suas vivências. Sim. Eu tô falando, vai que você tem um problema no estômago. E aí, o estômago vai e você sente muita dor. E por sentir muita dor, você não pode fazer tais coisas. Sim. Então, isso influencia 100% na sua cabeça, Uhum. no seu cérebro. Boa. Deu pra entender? Deu. de estar em outro corpo. Nesse exemplo não existe descontinuidade. O que me faz ser quem eu sou continua existindo, só foi mudado de lugar. Eu continuaria estando certo de quem eu sou, as minhas memórias seriam as mesmas, os meus gostos seriam os mesmos. Enfim, eu seria o mesmo. Parece que a persistência de um indivíduo estaria relacionada com a continuidade do seu ser físico. Ou Então, não necessariamente os gostos seriam o mesmo. Porque parte dos nossos gostos é genético. Se a sua genética do corpo mudou, talvez o que você... O gosto que você tinha pelo amargo, você não tem mais. É, pode ser. Ó, Sim, entendeu? sim. Porque tem certas coisas que são marcadores genéticos. É isso aí. Opa, né? Então, tem gente que não suporta chocolate muito amargo. Eu Uhum. amo, tá ligado?
Mas tem marcadores genéticos que falam isso. Tipo assim, tem gente que, mano, cafeína não causa nada na pessoa. Isso é um marcador genético. Outras pessoas, pô, tomou um golinho de café já vai ficar acordado a noite inteira. Isso tudo é marcador genético, né? Bebê. Então a genética do corpo influencia na cabeça também. Pelo menos o que armazena a nossa noção de ser. No caso, o cérebro. Sim, a noção de ser Mas isso sim. criaria outro problema. Opa, obrigado por R$1, Vamos Gabriel. supor que eu copie somente as partes do meu cérebro que contenham as memórias da minha infância e troque exatamente pela parte do cérebro que contém as memórias da infância de uma outra pessoa. Essa pessoa agora teria a sensação de lembrar da minha infância, o que faria dela eu. Pelo menos no que diz respeito à infância. Mas claramente nós dois não somos a mesma pessoa. Mesmo que exista uma suposta continuidade de memória, nós ainda temos diferentes identidades. O cérebro dessa pessoa não é o mesmo cérebro que o meu. Agora aplique isso ao exemplo de teletransporte. O Pedro original desaparece e no lugar dele, um novo Pedro com memórias implantadas acaba de surgir. Nesse caso, nós quebramos essa continuidade. Mesmo que para o novo Pedro ele continue sendo o mesmo indivíduo, ele não é. Então parece justo aceitar que no momento em que o Pedro original é destruído para que o novo Pedro fosse construído, o Pedro original deixa de existir completamente e o novo Pedro até pode ser uma versão praticamente idêntica ao Pedro original, mas eles não vão ser a mesma coisa. Não. Se nós formos pelo caminho da continuidade física ou materialista, a nossa resposta oficial para o problema do teletransporte será: o novo Pedro pode até ser parecido com o Pedro, mas ele não é o Pedro original. Mas existe outro caminho para essa resposta. E se ao invés de nós assumirmos que o que faz de nós mesmos, seja o nosso cérebro, que tal no lugar disso nós assumirmos que são as nossas memórias? Se o teletransporte conseguir destruir completamente o Pedro original, mas preservar completamente as memórias no novo Pedro, será que eles seriam a mesma pessoa? O novo Pedro lembraria da minha infância. Ele lembraria das minhas paixões, lembraria dos meus hobbies. Ele lembraria das minhas roupas favoritas, as bandas que eu sempre escuto, quem são os meus amigos, e tudo isso estaria perfeitamente consolidado. Tem um livro que eu li que fala sobre isso. O nome desse livro é Rápido e Devagar, se eu não me engano. E a conclusão que o livro chega é... Eu esqueci, eu não lembro qual é a conclusão, mas eles falam exatamente isso aqui. Bacana. Tem um bagulho desse daqui mesmo. Exatamente o que ele tá falando nesse vídeo. Só que eu não me lembro qual é a conclusão. Bacana. Com as Informações, experiências gente. Fica a informação. Ele inclusive lembraria de entrar no teletransporte e sair no destino final. Se o nosso critério para a identidade de uma pessoa for as memórias que ela tem, nós não quebramos a continuidade. Para o novo Pedro, ele nunca, em momento algum, em hipótese alguma, deixou de existir. Mesmo que alguém chegasse para ele e dissesse que ele é uma cópia de uma versão original que foi destruída, ele não se importaria. Para todos os efeitos, ele continua um ser consciente normal, com uma clara linha temporal de memórias do passado, presente e as ambições para o futuro. Tá. No fim, a discussão toda dos problemas do teletransporte se resume a uma única questão fundamental. Quem sou eu? A identidade e os seus problemas são estudados por filósofos desde a Grécia Antiga, e ainda assim não existe um argumento vencedor. Nós talvez nunca teremos uma resposta definitiva, e isso não deixa a questão melhor ou pior. A parte mais fascinante de poder nos deparar com um problema desses é começar com um assunto que parece totalmente inofensivo e nos deparar com uma série de perguntas que diz respeito à nossa própria existência. Nunca pare de se fazer perguntas, porque elas são uma ótima maneira de nós conhecermos mais de nós mesmos. Achar respostas não é um objetivo, e sim um caminho. E por favor, nunca entrem em um teletransporte. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, eu só queria lembrar todo mundo de que nós temos um podcast oficial do canal e está disponível nas maiores plataformas de podcasts. Será que ainda tem? Não sei. Nós temos episódios semanais e eu gostaria muito que você... Sinapse, vejam lá. Só que é de 2020 isso aqui, não sei se ele ainda tem. Mas ó, o que eu achei desse daqui? O que sou eu, né? Esse rolê, ele é bem profundo, né? O que sou eu? Eu acho que é... O que sou eu quando, né? É. Porque a gente... Eu vejo o ser humano... Fica muito mais fácil de comparar o ser humano com uma formiga até. Uma formiga, ela tem uma função numa colônia de formigas, sabe? Então, a gente também tem a mesma função. Se eu tô, por exemplo, em um ambiente social,
eu me torno algo naquele ambiente social. Entendeu? Tipo assim, eu tô aqui no ambiente, conheço essas pessoas, então eu sou influenciado por elas, eu influencio elas também, e eu vou me tornar X. Só que se eu for privado da sociedade, eu vou me tornar Y. Então eu acho que assim, eu não sou nunca nada, né? Somos o momento. Então assim, quando? Eu sou quando? Quando eu sou, né? Depende. Então assim, a gente não é um rolê único. Somos sempre uma alteração de quem a gente acredita que é, tá ligado? Então há certas características que são predominantes, mas até essas características predominantes nossas podem ser alteradas dependendo da situação que a gente estiver envolvido. Não é verdade? É verdade. Então, cara, eu acho que é isso. Quando? Eu sou quando? Ah, hoje eu sou tal coisa. 10 anos atrás eu era outra coisa, né? Daqui 10 anos eu espero estar melhor, não pior, se Deus quiser. Amém. Então é isso, cara. Eu sou quando? Depende, né? É isso. Somos live. Venham fazer parte das lives.